celuloide aí para poder... 19 horas, marcamos para 19 horas, boa noite para todos, a paz do Senhor Jesus. Nós aqui temos que falar alto, né? Forte, firme, estamos longe ali. Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Estamos começando mais uma live nessa sexta-feira, dia 3 de abril, aqui da nossa casa, do meu gabinete pastoral. Quisera muito eu estar no templo, lá na Dom Pedro II, 1569, para o culto de doutrina com meus irmãos. Mas estamos subordinados, né, a algumas determinações, algumas leis, algumas normas, alguns decretos, alguns pareceres, né? E eu não quero aqui descumpri-los. Mas até quando nós teremos condição de descumprir? Imagine, estou começando o culto, esperando que as pessoas dê sinal aí, né, se manifestem, e aí eu faço oração. Mas você imagine se porventura houvesse, como em algumas nações, a proibição do culto, a proibição do congregar, a proibição do pregar, a proibição do evangelizar, do testemunhar. Como recentemente aqui no estado do Ceará mesmo, se tentou passar, alguns deputados estaduais ligados ao movimento de esquerda, tentou passar uma restrição à pregação do evangelho, em que se alguém se achasse prejudicado, se alguém se achasse incomodado porque um crente estivesse batendo na porta, pregando, falando, ele podia denunciar esse crente e o crente poderia ser preso. Tentou-se passar um decreto, aliás, uma lei dessa aqui no nosso estado. Agora, você imagine se isso acontece e eu não puder mais pregar o evangelho. E aí, eu vou obedecer como? Eu vou obedecer a quem? Você vai obedecer a quem? É a temática do culto de doutrina hoje aqui. Eu peço que você ore por mim para que Deus me dê inteligência espiritual, o Espírito Santo me dê discernimento espiritual, me dê a palavra e eu possa ser um canal de Deus, de uma palavra de conselho, uma palavra de bênção para meus irmãos, né? 19 horas e 3 minutos. Como eu disse, esse é o culto de doutrina. Só fazendo aqui as preliminares. Na quarta-feira, nós tivemos no culto na sede, minha esposa, minha filha, meu sobrinho. Eu fiz uma convocação mediante ao decreto federal que colocava a igreja como serviço essencial, entre outras atividades, quais sejam elas, inclusive lotéricas, enfim, né, serviços essenciais, além de que já a gente sabe que a saúde a farmácia o mercantil né, são serviços essenciais. A igreja também foi considerada serviço essencial, então ela podia cumprir o seu papel de hospital, de atender às demandas espirituais, as angústias das pessoas, os traumas das pessoas. Esse período é um período que causa muitos dissabores, muitas preocupações, muitos temores, e as pessoas precisam também de uma palavra de fé. E nós fizemos o culto, eu tive todo o cuidado para eu saber como eu deveria me comportar para os momentos seguintes. Eu fiz uma convocação dizendo que apenas 15 irmãos da nossa igreja poderiam vir para aquele culto. 15. E de fato, estiveram conosco 15 irmãos. Eu fiz a live, eu fiz a tomada mostrando a quantidade de pessoas. Eu tive o cuidado de separar as pessoas no ambiente que eu podia ter colocado 50 com a mesma condição de separar. E nós cultuamos a Deus e foi uma bênção. No dia seguinte, eu vi
fala do presidente da nossa convenção, o pastor João Gonçalves, recomendando que os pastores mantivessem-se com as igrejas fechadas até o dia 5, domingo, conforme decreto do governador do estado do Ceará. Eu pensei muito de fazer o culto hoje e resolvi fazer aqui na minha casa, obedecendo ao meu presidente. Tentei falar com o meu presidente hoje à tarde, não consegui. E estou aqui me submetendo a fazer o culto aqui na minha casa. Mas eu queria mesmo estar na igreja, e eu sei que se eu tivesse convocado aí 50 irmãos para estar no culto, separados, eu com uma pessoa na porta, com o álcool, com uma máscara, os irmãos não estão cumprimentando, saudando, eles ficariam como foi, separados dos outros, e nós não teríamos tido nenhum problema, como os outros serviços não estão tendo. Mas eu me submeti. E nessa preliminar, eu estou dizendo isso para poder embasar aquilo que nós vamos estar pregando hoje na palavra de Deus. Amém? Pois bem, então vamos lá, vamos fazer a primeira oração. Nós já temos algumas pessoas conosco. Meu irmão Mardônio Florentino, lá em Lusiânia. Um abraço, meu querido irmão, minha cunhada querida, Naki. Vocês aí, que Deus abençoe grandemente. Peço que orem também por nós, estamos orando por vocês, amamos vocês muito. Vamos lá orar? Vamos orar? Quem é que precisa de oração? Eu e a minha casa. Vamos orar, pedindo a bênção de Deus. Irmã Maria, faça aí a oração inicial. A paz do Senhor, amados irmãos, que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês. Vamos orar em nome de Jesus. Amado Deus, eterno Pai, Deus santo e justo, queremos te louvar, meu Deus, por estes momentos que iremos passar aqui, Jesus. Onde aqui, Senhor, estamos gratos nessa noite de poder, meu Deus, cultuar o teu nome, louvar o teu nome, meu Deus, engrandecer o teu nome, Pai. Deus eterno e santo, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, meu Deus, cada vida, Senhor, que pode ser alcançada nesta noite através dessa live, meu Deus, que a tua poderosa mão abençoe e dê graça, ajude, Pai. Ó Santo de Israel, fala conosco, Senhor. Recebe, meu Deus, o nosso louvor. Meu Pai, recebe a nossa adoração, Senhor. Meu Deus, que o nosso culto chegue diante da tua presença, Senhor. E que tu faça milagres, Jesus, que tu faça maravilha em cada vida, em cada coração nessa noite. Pai bendito e santo, assim te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelas tuas bênçãos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar. Ele merece todo louvor. E nós vamos cantar 212. É o 212? Os guerreiros se preparam. 212, prepara aí. Aumenta. Nós vamos pegar aqui no meu celular. Playback, Adassa? Vamos lá. 212. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Recebe a o nosso louvor, Senhor. A nossa adoração, meu Pai. Muda aí, 212, Adassa. É a propaganda do... Preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos inimigos marcha incoluta. Certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória. Aleluia. Celebrando
luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Dá depressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, pra frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida. mas são poucos. Mas são poucos os soldados para a batalha. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Aleluia! Aleluia! glória! 225, ser valente. Glória a Deus. Crente tem que ser valente Jesus. na batalha contra o mal. Glória seja dado o teu nome, Senhor. Aleluia. Ô, Não grande pode Deus. ser frouxo, não. Tem que ser valente. Aleluia! Ô glória! Santo é o teu nome, Jesus. Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indômito valor. Cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente. Lutará sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrará ser valente. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. O altruísmo com poder, ser valente. Fraco sem o mal temer, ser valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor e serás o vencedor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente. Nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. O
Evangelho a proclamar, ser valente. No Brasil, em terra ou mar, ser valente. Sua vida enobrecer, sempre com Jesus viver. E a ti também vencer, ser valente. Ser valente, pelejando com Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Ô, glória! Aleluia, Bendito Jesus. Deus, há um pedido aqui para a gente Santo é louvar a o teu Deus. nome, Jesus. Mas como o nosso culto precisa ser um pouco menor, não passar de 1h10, eu vou... Até porque também, irmão Tiago, eu não sei se eu ia cantar bem direitinho 510, tá bom? Mas nós vamos ler a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, Pedro e João perante o Sinédrio, né? Vamos ler esta palavra. Quero ler até o versículo 31, então é longo, são 31 versículos, mas vale a pena ler, vale a pena. Porque fala a respeito desse conflito de autoridade, em face da ordem de Deus de se proclamar o Evangelho. Então a Maria, irmã, minha esposa, a líder do departamento de senhoras, minha companheira, né, está aqui, vai fazer a leitura, depois eu vou pregar, a Daça vai louvar a Deus, Lucas vai operar ali no, né, daqui a pouco, no compartilhamento. Vai lá, irmã Maria. Atos capítulo 4, tem que ser forte. Porque... Mais uma vez, a paz do Senhor para todos os irmãos e amigos que estão nos escutando nessa noite. Vamos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, começando do primeiro versículo até o 31, que diz: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até ao dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: Com que poder, em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos.
Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus enviar-vos antes a vós do que a Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais e, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que eles disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Porque disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígio pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agradecer, Glória a Senhor. Deus. Aleluia, Jesus. Lucas faz a oração agradecendo pela palavra que lemos. Olha lá. Senhor, Deus e Pai, Oh, Tu merece Jesus, toda a glória. te louvamos, meu Pai. te glorificamos, Obrigado por essa Senhor, palavra. Exaltamos e o teu nome, Senhor. Jesus. Só o Senhor é digno dessa É, glória. meu Rei. Adoração, Jesus. Te Obrigado louvamos, pela meu palavra, Pai. Fala Senhor. conosco. Obrigado, meu Deus. Que a palavra lida agora toque no Sim, meu coração das Deus. Sim, pessoas, Jesus. meu É, Pai. Jesus. Faz Que assim, tenhamos meu um bom Rei. entendimento para Aleluia. essa palavra, Oh, Senhor. grande e poderoso. É isso que eu te peço, meu Sim, Pai. meu Pai. Em Fala nome de conosco, Jesus, Senhor, através da Amém. tua Amém. palavra. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, meus irmãos, nós vamos já ministrar a palavra. Nosso culto é breve. Nós não vamos querer nos alongar muito, mas vamos lá. Eu vou dar aqui alguns avisos e a Daça vai louvar a Deus com hino e eu entro com a pregação, tá bom? E aí é o seguinte, eu vou lhe pedir que você me ajude compartilhando essa live. Você pode, inclusive,
abrir aí uma sala compartilhada, que aí, ao mesmo tempo, aí você não paga nada não tem custo nenhum. Para que muita gente escute essa pregação e depois você também a replique muitas vezes, tá certo? Muito para muita gente. Olha lá. Eu quero trazer aqui as nossas ações, né? As nossas ações enquanto igreja. Nós estamos orando. Já no começo do ano, em janeiro, nós implantamos aqui um modelo que nós recebemos lá de Fortaleza, do Templo Central, do pastor Antônio José, recebemos aqui um obreiro, implantamos o Ministério da Intercessão. Todo crente é intercessor, mas aí a gente focou com especificidade no trabalho de intercessão. Então, desde o final de janeiro, que nós vimos orando, com campanhas de jejuns, o mês de março, quando a gente nem tinha noção de que teria quarentena, que ia ter o que está acontecendo, a igreja, ainda que não foram todos irmãos, mas um bom número deles, esteve 31 dias de março jejuando. Eu estive com meus irmãos jejuando de maneira bastante contundente, clamando ao Senhor pelo despertamento, pelo avivamento, por salvação de alma, pela paz da cidade, pela paz da nação. Estivemos orando. Aquilo era já Deus movendo nossos corações. Eu sei que não é somente aqui, há muitos crentes que estão orando. Aleluia. Finalzinho desse mês passado, nós lançamos todo esse mês de abril 30 dias de jejum. Todos os crentes foram convocados para jejuarem todos os dias e orarem pela nação, orarem por saúde, orarem pela economia, orarem pelos governos federais, estaduais e municipais, orarem pelos médicos, por todos, pela igreja. Nós não temos alvo, nós não temos contrariedade contra ninguém. Não concordamos todas as coisas, mas nós queremos a bênção de Deus sobre as pessoas. Estamos orando. Se Deus tiver que tratar com alguém, o Senhor é que fará isso, não nós. Não nós. Estamos orando. Então, já estamos fazendo isso e vamos fazer. Agora, recentemente, ontem, começou uma campanha a nível nacional para as igrejas fazerem um jejum no domingo pela nação. Pela nação. Nós já estamos fazendo isso e faremos no domingo, somando-se com milhares e talvez milhões de irmãos em todo o Brasil que vão estar orando e jejuando, aleluia, não somente evangélicos, também católicos, Senhor, orando pela paz da nação. O que nós queremos? Paz da nação. Paz. Né? E saúde e bênção. Que o nome de Deus seja glorificado. Então estaremos não simplesmente motivado por um programa nacional. Já estávamos fazendo e somaremos com esses irmãos no domingo, orando para que Deus faça a sua vontade, para que Deus nos dê a sua bênção. Ok? Amém. E aí eu volto a dizer, a nossa grande expectativa é que na segunda-feira Deus mova com as autoridades e assim, meus irmãos, meus amigos, assim como o hospital, a clínica, o posto de saúde, assim como a farmácia, assim como o supermercado mercantil, não é isso? Estão atuando com os bancos. Eu estive em farmácia essa semana, eu estive em banco esta semana e eu vi o cuidado. A gente se distancia 1,5 metro, 2 metros. A gente entra, por exemplo, numa agência bancária, a gente recebe álcool nas mãos. A gente, quando está saindo, passa novamente. A gente entra no supermercado para fazer uma compra, a gente recebe álcool, é desinfectado o carrinho. Esse cuidado. Então a nossa oração é que nessa segunda-feira, o Brasil todo, as autoridades, os governos, que no que diz respeito ao cuidado, amém, glórias ao Senhor, tem que ter cuidado mesmo, né? Entendam que a igreja, ela é essencial para as pessoas. Aleluia, Jesus. Não vai todo mundo. As pessoas estão indo para o banco, por exemplo, tem gente que vai para o banco e leva 3, 4 pessoas.
Agora quem está indo para o banco vai só uma pessoa mesmo. Não leva mais ninguém. Ninguém leva um velhinho para a fila do banco. Então a gente teria todos os nossos cuidados. E a minha expectativa, a minha oração e a minha determinação é que a partir de segunda-feira a gente volte a que as igrejas estejam abertas, porque ela é bênção para as pessoas, ela é saúde para as pessoas. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então nós vamos louvar a Deus. Ore conosco sobre isso. Ore por esse propósito. Contribua com esse entendimento. Vamos louvar a Deus. Eu vou pregar a palavra do Senhor logo em seguida. Vamos lá, Daça. Eita glória, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero convidá-los para nós agora meditarmos na palavra de Deus. Deixa eu fazer aqui meu tangedor. O tangedor é um fundo musical. Vamos ver se fica bom assim. Alguém me diga aí se o fundo musical está alto, se está baixo. Alguém me diga agora. Alguém me diga aí agora que está conosco se o fundo musical está baixo, está alto, se está bom. Olha aí. Para eu trazer a palavra. Aí, Isaías Cruz de Iguatu. Deus abençoe. Vamos lá. Quem é que vai me dizer se o fundo musical tá alto, tá baixo, tá bom? Ah, cadê você? Me ajude aí. Vamos lá. Tá ótimo. Romênio Rodrigues. Missionário Romênio. Olha aí, você gosta de pregar com fundo musical, hein? A Senhor para você está aí no Espírito Santo. Então vamos lá, se tá bom eu vou voltar aqui ao ponto que estava no 70. Então tá bom. Vamos lá para a palavra doutrina. Doutrina. Eu quero pregar esta noite subordinado a um tema. Desobediência civil. Pode para o crente ou não? Essa é a mensagem. Desobediência civil para o crente. Pode ou não? Aleluia. Nós lemos um texto bíblico, Maria leu com os irmãos, foram 31 versículos em Atos capítulo 4. Atos dos Apóstolos capítulo 4. E nós vimos. Deixe-me dizer o que é que tem nesse texto. Prisão de crente, prisão de pregador, ameaças a crente, proibições de se proclamar o evangelho, de se reunir e proclamar o evangelho, interrogatórios. Ainda que não houvesse motivo, assim, não há motivo. E já era profetizado que agentes iriam se juntar todos contra o Senhor e contra o seu ungido. Você já viu isso aqui nesses dias? Você já viu aqui no nosso estado, na nossa nação, algum tipo de ameaça, de cárcere, de prisão para quem professa o Evangelho de Cristo, para quem se congrega, quem se reúne? Já viu isso? Já viu as ameaças? Pois bem, olha, na face da terra, não há um povo mais pacato, mais ordeiro, mais submisso, sensível, prudente, que tudo faça para não entrar num conflito, que foge
de contendas do que os discípulos de Jesus. O Senhor ensinou. Jesus foi o modelo maior. Ele ensinou a obediência, ele pagou tributo a César. Jesus ensinou. E a Bíblia, a doutrina bíblica, a doutrina da palavra de Deus, ensina aos crentes a orarem pelas autoridades, a buscar a paz da cidade, do estado, da nação, a viver tranquilo, a obedecer às autoridades. Olha só o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 13 da carta que ele escreve aos Romanos. Aleluia, Jesus. Ele diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois Deus não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Aleluia, Jesus. Para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe sejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por essa razão, também pagais tributos. Por essa razão, vocês pagais tributo porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. A doutrina da palavra de Deus nos orienta a nós agirmos desta maneira. E é assim que somos orientados, é assim que nós orientamos. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Mas até que ponto? Até que ponto? Louvado seja. Onde é o limite para essa subordinação às autoridades humanas, que são ordenadas por Deus, seja elas quais forem, justas ou injustas, que estejam acertando ou errando, que estejam errando por desconhecimento ou que estejam errando por propósito. Qual é o limite para esta subordinação, para esta obediência, para nós acatarmos as decisões, sejam quais forem essas decisões? Olha, meus irmãos, 30 anos que sou crente, Aleluia. eu não tive problema, quase nenhum problema. Aceitei Jesus no Iguatu, fui pastor no Cedro, 6 anos, estou há quase 16 anos no Juazeiro. Nunca fui impedido de fazer um culto, apesar de Juazeiro ser uma cidade religiosa, que o seu histórico no passado tinha dificuldade do evangelho, por conta da tradição católica romana, que graças a Deus isso está muito superado. Eu nunca tive problema. Eu nunca fui preso. E aí, se eu tiver que ser? E aí, irmã Maria? Tu vai me visitar? Sim. Em nome de Jesus. Ou vai me abandonar? Vou visitar. A gente disse que vai me visitar. Deus me guarde uma hora dessa, mas E se tu for comigo? Deus me guarde. Deus nos guarde. Ouça aqui.
Se for, tem que ir, né? Eu vou dizer pelo menos 3 razões porque crentes foram presos ao longo da Bíblia. 3. Primeiro, crentes foram presos por uma questão Oh, aleluia, Jesus. de escolhas religiosas, portanto, filosofias, concepções religiosas. Pedro foi preso, não havia nenhuma culpa nele, diz aqui o texto, que não havia nenhum motivo. O que é que ele fez? Ele curou um paralítico que estava pedindo esmola e por isso ele foi preso. Porque isso conflitava com os interesses religiosos da religião oficial da época. Aleluia, Jesus. Outros são presos por questões financeiras. Crentes são presos por questões financeiras. Porque a pregação de um crente muda comportamentos. Olha, eu tenho que testemunhar. Vamos orar. Não quero aqui fazer uma palavra de, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? De admiração. Mas eu tenho levado pessoas ao batismo nas águas. E elas me dizem, pastor, eu só posso sair de casa se eu for direto para o batismo. E quando eu me batizar, eu tenho que mandar uma foto, porque eu estou saindo de um segmento do crime. E eu só tenho liberdade de sair. Eu só tenho liberdade de sair se for para ser crente. Isso porque tem muita gente nesse submundo, nesse segmento, que um dia conheceu Jesus, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Mas alguns são presos por questões financeiras, porque isso vai implicar na perca, o pregador vai implicar na perca de recursos para alguém nos comportamentos pecaminosos, como da idolatria, como, por exemplo, do vício. Vai perder cliente, então. E, por outro lado, por uma questão política. Por uma questão política, crente pode vir a ser preso. Porque o evangelho, ele é libertador. O evangelho, ele é iluminador. O evangelho liberta as pessoas. Faz as pessoas serem livres. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, meu rei. E questões políticas acabam, às vezes, prendendo crentes. É só ver o quanto tem de nações que crentes são presos por uma questão de ordem política para que os sistemas não sejam comprometidos. Comprometidos. Mas vamos lá. Até que ponto a nossa obediência? Nós estamos vivendo um momento, meus irmãos, Aleluia, Jesus. e Oh, glória. nós, crentes, Santo é o teu nome, Jesus. as nossas convenções, os nossos pastores, as lideranças maiores, as mais simples, têm dado a maior demonstração de contribuição, de cooperação, de entendimento. Tem chegado a ponto de estar num conflito, porque entre nós há pessoas que pensam de um jeito e outros que pensam de outro. Há irmãos que acham que nós deveríamos ser mais corajosos. Há outros irmãos que acham que nós deveríamos ser mais cautelosos. A gente precisa compreender. E aí a gente fecha as igrejas, a gente não cultua, não visita. Até quando isso? Até quando? Já fizemos a demonstração
Já temos a demonstração da nossa submissão, da nossa obediência. Demos a nossa contribuição. Porque até aqui entendemos, eu particularmente entendi, me submeti a entender que a intenção, que é o cuidado pela saúde das pessoas, e se há alguém que quer a saúde das pessoas, somos nós. Saúde física, espiritual, mental. Então nós contribuímos, cooperamos. Mas se a gente percebe que já não há mais sentido, que já não há mais razão, que possa haver outras motivações, até quando, até que ponto nós vamos nos submeter? Pode haver desobediência civil sem pecar? A palavra que Pedro disse, foi: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então Pedro, o apóstolo, para nós, o apóstolo, aquele que apacentou a igreja no seu primeiro momento, posto que no nosso entendimento depois esse posto passou a ser de Tiago, no capítulo 15 de Atos. A igreja católica até hoje entende que Pedro sempre foi o patrono da igreja, o papa, o primeiro papa. Pois é esse para nós, primeiro pastor, bispo da igreja primitiva, sucedido por Tiago. Para a igreja católica, o eterno e sempre primeiro papa, Pedro. Ele disse: eu preciso que vocês compreendam que eu não tenho como obedecer civilmente esta ordem de não pregar, de não me reunir com as pessoas nas praças, nas casas, e falar do que nós temos visto, do que temos ouvido, porque Deus tem feito coisas maravilhosas, curou esse homem que 38 anos estava enfermo. Aleluia, Jesus. E Pedro, então, no Novo Testamento, discípulo de Jesus, primeiro pastor da igreja, ele me faz entender que há um limite para a obediência civil, ainda que ela custe ameaça, ainda que ela custe prisão, ainda que ela custe morte. Aleluia, Jesus. Que o Senhor nos guarde, que seja nesse tempo, mas quem é que não sabe que existem lugares que pastores são proibidos de pregar o evangelho e eles são presos e mortos? E quem é que não sabe que no tempo do fim essas coisas vão se intensificar e haverá perseguição por todos os lados contra pastores, mas haverá um grande avivamento e o Senhor vai fazer grandes milagres e vai acontecer muitas coisas poderosas que vai movimentar a opinião pública, porque as pessoas vão ver e vão dizer: não se pode fazer nada contra este, porque está abençoando pessoas. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória. Santo é o teu nome, Jesus. Que as autoridades entendam que a gente não precisa chegar a isso e que a gente ore para que não precise chegar a isso. Amém, meu Deus.
Mas nós precisamos falar, pregar, orar, reunir, abençoar, visitar, impor as mãos sobre os enfermos e os curarem. A gente pode impor as mãos sobre as pessoas que estão doentes, inclusive do coronavírus, do Covid-19, orar sobre elas e as curar. Amém. E pastor, vocês vão orar e curar todos? Nunca houve um tempo, nem mesmo Jesus, que curasse a todos. Mas pergunte quantos crentes já não foram curados? Aleluia. Eu já fui curado muitas vezes. Eu também. A minha esposa já foi curada de enfermidades físicas. Glória Na a Deus. fé. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, meu rei. Aleluia. A gente entra no hospital como pastor e leva alento, leva paz, leva confiança para as pessoas que estão ali. Mas vamos lá, eu tenho que terminar, o tempo é muito limitado, mas deixe-me falar aqui. 3 casos de desobediência civil. A primeira, Moisés, você lembra? Moisés, no capítulo 2 de 15 de Êxodo, o Moisés foge porque Faraó queria matá-lo, ele vai para Midian. Passando aquele tempo, aí Deus manda Moisés de volta, e ele volta, e Moisés vai começar um projeto de libertação dos judeus. Por que o Moisés não foi morto? Por que o Moisés não foi preso quando voltou para o Egito? Ele não era procurado pelo Estado egípcio? Faraó, que o procurar havia sido morto, agora era o filho que governava, reinava. Agora Deus mandou ele vir. E o povo não tinha esquecido do Moisés, ele tinha sido um príncipe. As pessoas tinham muito respeito por Moisés, e ele transitou, foi e voltou, mas o imperador disse, é proibido prestar culto. E aí ele criou dificuldade, mandou o povo trabalhar mais, colocou dificuldade. Oh, aleluia, Jesus. E disse, você não pode tirar o povo daqui, você não pode levar o povo. E o Moisés, porque estava debaixo de uma ordem divina, ele tinha que descumprir isso. Ele tinha que ser desobediente civil para obedecer a Deus, Aleluia. sem comprometer a santidade dele. E aí escute aqui, eu digo já isso mais à frente. Deixa eu falar mais 2 casos. Daniel capítulo 3 e Daniel capítulo 6. Primeiro no Daniel capítulo 3, é Sadraque, Mesaque e Abidnego. O irmão me disse, pastor, diga Azarias, Misael e Ananias. Pronto, já disse. No capítulo 3, eles são como príncipes ali, sátrapas, prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiro, conselheiro, oficiais, governadores. Todos eles foram convocados por Nabucodonosor para ir a uma festa em Babilônia. E ele fez lá uma estátua de ouro e mandou que todo mundo, quando tocasse a banda de música, todo mundo se prostrasse e adorasse a imagem. Olha aqui, quantos judeus estavam ali? Era só Sadraque, Mesaque e Abidnego? Havia muitos judeus ali. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, que haviam obedecido no que podia obedecer. Sadraque, Mesaque e Abidnego, mesmo participando de um culto que não era que eles gostassem, mas estavam ali atendendo por determinações do seu
imperador, daquele que tinha autoridade sobre eles, mantido por eles, prestavam serviço ao rei, e eles vão. Mas na hora de prestar adoração ao ídolo, à imagem, aí eles desobedeceram civilmente. Você imagine, irmã Maria, alguns judeus que estavam em torno dizendo, pelo amor de Deus, não faça isso não. Se ajoelhe. Preocupados. Com medo. O que é que podia... Quem são? São judeus. Pois então pega tudo que é judeu. Pega tudo que é crente. Quem está desobedecendo é crente. É pastor. Pois pega tudo que é pastor. Para tudo no rol. Bota todo mundo no mesmo rol. E eles ficaram lá e denunciaram. Ó rei, tu não disseste que todos tinham que se dobrar diante da imagem? Tem 3 judeus que são das províncias, eles não fizeram caso de ti, não. Eles estão desobedecendo a ordem do imperador. Chame aqui eles. Ô Sadraque, Mesaque e Abednego, porventura é de propósito? Crente não tem propósito de criar problema. Crente é bênção. Aleluia. Pastor é bênção. Igreja é bênção. Eu lembrei-me agora, eu fui pastor em Cedro. E houve um tempo que Jesus salvou muitos adolescentes, muitos jovens. Nós fizemos um congresso de adolescentes lá. E os adolescentes fizeram realmente muitas reuniões, meio-dia, pela manhã. E toda hora estava na igreja, preparando para isso. E fizeram realmente alguns barulhos. Tudo bem? Mas nada que... Bom, mas havia uma promotora, que eu não vou dizer o nome, na cidade. Essa promotora era uma pessoa muito bem conceituada na cidade. E ela, os vizinhos, denunciaram ao pastor porque aqueles jovens estavam fazendo barulhos, incomodando as pessoas. Eu fui intimado. A intimação não constava o meu nome por completo. A intimação não tinha o meu endereço. Mas eu estava intimado para, na quarta-feira, me encontrar no fórum para uma audiência com a promotora. Eu vim para a oração na segunda-feira à noite, eu e minha esposa, e fomos orar. Quando eu estou passando, porque a promotora morava perto da igreja, eu percebi que a promotora estava sentada com os vizinhos, conversando, era noite, e ela estava ali conversando, na calçada. Eu orei, deixei os irmãos orando, chamei minha esposa e digo, vamos falar com ela. Ela mandou uma convocação informal e eu vou falar com ela de maneira informal. Cheguei e disse, boa noite, doutor, eu sou o pastor Flávio. Pois não, pastor? Bom, eu recebi uma intimação para estar presente no fórum na quarta-feira, mas eu percebi que houve muita informalidade naquela intimação, porque lá não constava o meu nome por completo, apenas pastor Flávio, eu sou pastor José Flávio Florentino Martins. Também não constava o meu endereço, mas eu moro na rua Natanael Cortez, número 425. E aí eu me senti no direito de vir tratar com a senhora também de maneira informal. Ela disse, pois não, pastor, fica à vontade, sente. Eu digo, do que se trata, promotora? Ela disse, pastor, eu recebi aqui muitas reclamações dos vizinhos, porque tem um grupo de jovens que estão fazendo muito barulho aí, numas reuniões todas as horas. E o que a senhora quer que eu faça? Que você mande o pessoal baixar a voz e o som. Eu digo, doutora, eu tenho a preocupação de que eles baixando a voz e o tom não agrade quem está reclamando. Mas vamos fazer o seguinte, doutor. Deixe-me dizer uma coisa para a senhora.
Pessoas como a senhora dividem opiniões. Eu divido opiniões. A senhora faz um trabalho excelente de promotoria na cidade e tem gente aqui que lhe ama. Mas a outra parte, que é quem a senhora condena, lhe detesta. E eu sei que a senhora está fazendo um serviço, um trabalho bom de promotoria. Mas a senhora divide opiniões. Eu também, como pastor, divido opiniões. A senhora recebeu um grupo de pessoas reclamando. A senhora quer que eu traga um grupo de pais para ir lá no fórum dizer que estão felizes porque os jovens estão na igreja, foram tirados das praças, foram tirados dos bares, foram tirados lá da boca de fumo e agora estão cantando e fazendo barulho na igreja. A senhora quer que eu traga? Eu disse, não, pastor, não precisa. Eu sei. E eu não quero problema com a igreja. Glória a Deus. Porque eu já sei que quem quis problema com a igreja sempre se deu mal. Aqui na cidade, quem quis problema com a igreja sempre se deu mal. Não é que crente vai brigar, não é que crente vai orar. E aí Deus resolve. Deus resolve. Deus resolve. Deus resolve. Deus resolve. Glória. Aleluia. Eu creio nisso. Nós cremos. E há três possibilidades. Três. Poderoso. Numa desobediência que seja necessário para obedecer a Deus. Três coisas podem acontecer. Pode haver prisão e morte. Uma. Pode haver, que nem essa senhora, essa oficial, que disse, eu não quero problema. O senhor faça o que for possível fazer. Faça o melhor que puder, mas eu não quero criar problema. Acaba-se o assunto aqui. Isso acontece por causa dos milagres. Isso acontece por causa da opinião pública que tem que admitir que nós estamos abençoando. E a outra coisa é o próprio Deus intervir. Aleluia. Para eu finalizar, Daniel capítulo 6 teve uma desobediência civil. Por intentos políticos, por intentos malignos, alguns oficiais num processo de escolha, porque Nabucodonosor, aliás, o rei, no capítulo 6, Dario, aliás, ele quis constituir sobre o rei, sobre os 120 presidentes, ele quis constituir um presidente de todos, sobre as 120 províncias. E o cotadíssimo era quem? Daniel. Aí, politicamente, um segmento articulou para impedir que Daniel assumisse tal posto. Porque o Daniel colocaria ordem. Porque o Daniel cuidava com transparência. Aí, eles procuraram algo que pudesse prejudicar Daniel. Você sabe, leia aí Daniel capítulo 6, eu vou finalizar, não vou ler para ganhar tempo. E aí diz que eles procuraram em todas as coisas que diziam as competências civis de Daniel, no que diz respeito ao serviço prestado ao império, peça de Dario. E fizeram uma devassa, e não encontraram nada. Nenhum desvio, nada, nenhuma irregularidade, nada contra Daniel. Eles disseram assim, não tem nada que a gente possa acusá-lo. Ele é limpo. Vai acusar pastor de quê, meu irmão? Vai prender pastor por quê, meu irmão? Porque ajuda pessoas, porque prega o evangelho, porque se compadece dos aflitos, porque vai dentro de um hospital, porque vai dentro de um presídio, porque vai dentro de um leprosário orar pelas pessoas. Disseram assim, vamos procurar na lei dele, do Deus dele. Também não encontraram nenhum vício na lei de... Mas encontraram que Daniel tinha um hábito de orar 3 vezes ao dia.
E eles então enganaram o rei, ludibriaram o rei, envaideceram o imperador, com o argumento de que poderia haver rupturas, rebeliões no império dos 120, as 120 províncias. Então o rei fizesse um decreto que por um período de 3 meses, é isso, irmão Maria? Ninguém poderia orar, ninguém poderia cultuar, ninguém poderia pedir nada a ninguém, a não ser o imperador. Eu penso que nesse tempo, em face da ordem, porque como é que um funcionário vai pedir trabalhar com uma pessoa e não vai pedir uma coisa ao patrão? Eu penso que houve uma quarentena. Todo mundo vai para casa. E se alguém te quiser, vai pedir o rei. Quem manda é o rei, quem manda é o rei. Eu penso que houve uma quarentena, porque como é que poderia ser? As frentes de trabalho, de serviço, não tinha nada com coronavírus, era uma outra ordem. Mas eu penso que houve uma quarentena, ninguém sai de casa. Porque não há como não haver pedido de pessoas para pessoas se elas se relacionarem. Então, Daniel, quando soube disso, ele teve que fazer uma desobediência civil. Ele abriu, como sempre fazia, a porta da sua casa, a janela em direção a Jerusalém, e orou 3 vezes ao dia. Foi denunciado, foi preso, o rei fez de tudo. O rei fez de tudo, mas a lei não podia ser revogada. E Daniel foi para a cova dos leões. Eu vou finalizar falando para os meus irmãos que eu entendo. Eu entendo. Nós temos pessoas na igreja. São vários modelos. Nós temos pessoas na igreja que elas não têm ainda coragem. Uma, porque não tiveram uma experiência com Deus e nem tiveram uma palavra de Deus, não estão em posto de liderança. Outros estão na igreja, mas eles acabam ainda tendo compromisso com questões de fora, com valores externos. Lembra de Judas? Ele estava na igreja, as autoridades queriam prender Jesus e matar Jesus, e eles então resolveram cooptar uma pessoa dentro da igreja para que pudesse prender Jesus. Tem gente na igreja que é cooptável, que está na igreja, mas ela ainda tem compromisso com coisas extra igreja, com suas revoluções. O Judas era um revolucionário. O Judas, ele era do segmento dos zelotes. Ele queria uma revolução em Israel, em que o Império Romano fosse destronado e Israel fosse governado por suas próprias lideranças. Então, o que ele pudesse fazer, ele iria, não sabendo que isso prejudicaria muitos irmãos entre os seus irmãos. Mas tem aqueles que têm coragem de enfrentar. E precisam ser compreendidos, porque se Moisés não enfrenta Faraó, ainda hoje o Egito dominava Israel. Se Jesus não tivesse pregado e os discípulos tivessem aceitado a oposição, ainda hoje eu era perdido, eu não ia para o céu. Você entendeu? Não posso mais seguir. O tempo não me permite. Mas, por favor, compartilhe essa mensagem. Ela é bíblica. Ela é bíblica. Que não seja necessário. Que não seja necessário. Que não seja. Mas se for necessário, eis-me aqui. Eis-me aqui para fazer o meu papel de pastor, de crente, de pregador. Eis-me aqui para enfrentar
os perigos que eu tiver que enfrentar. Eis-me aqui. Você pode dizer amém? Amém. Você pode dizer amém? Você pode dar glória a Deus? Quantos vão dizer amém? Eu vou dar 1 minuto para ver quantos vão dizer amém aqui. Vamos lá. Luciano disse, eita glória, eu quero um amém. Vamos lá. Quantos vão dizer amém? Pelo amor de Deus, não diga misericórdia, não. Diga amém. Quem é que vai dizer amém? Samuel Silva disse verdade. Quem mais? Luciano Santos disse amém. Quem mais? Quem mais vai dizer amém? Lourdes Oliveira, amém. Jaqueline, amém. Luciana, amém. Quem mais vai dizer amém? Neirian, amém. Vamos. Quem mais? Aleluia, Jesus. Quem mais? Claudiana diz amém. Quem é que vai dizer amém? Mas se alguém quiser dizer misericórdia, diga aí também para me ver. Marcos Silva diz amém. Quem mais diz amém? Josué Rodrigues diz amém. Samuel diz eu também. Pastor Flávio diga amém. Quem mais? Marcelo Tomé diz amém. Quem mais diz amém? Bora, eu tenho 1 minuto. Eu tenho 1 minuto. Samuel, ou também. Jonas Gonçalves diz amém. Olha aí, vamos lá. Meus irmãos, em atendimento à palavra do meu presidente, porque se não for a palavra do meu presidente, que eu vou obedecer, mas que também há um limite, porque eu não posso obedecer se eu tiver que desobedecer a Deus. Mas em obediência à palavra do meu presidente convencional, a igreja da Assembleia de Deus vai estar fechada até domingo, aqui em Juazeiro. Eu queria estar fazendo culto na igreja, eu podia fazê-lo. Mas em obediência ao meu presidente, eu fiz aqui na minha casa. Domingo, 9 da manhã, vou fazer uma live na escola bíblica daqui. Eu queria estar fazendo lá na igreja. Domingo à noite eu vou fazer o culto aqui. Eu queria estar lá na igreja com 50 irmãos ou com 3 cultos de 1 hora cada. Revezando. Com os cuidados. Mas eu vou obedecer. Mas segunda-feira, eu quero estar em nome de Jesus, obedecendo ao meu Deus e cultuando ao Senhor. Espero que nossos irmãos, todo o Brasil, também façam isso. Que os nossos governos entendam que a igreja é importante e que ela é obediente, ela cumpre as regras. E ela faz o melhor que pode para o bem-estar das pessoas. Ninguém faz para o bem-estar das pessoas mais do que a igreja. Ninguém. Dito, vamos orar. Amém. Bem? Cantamos nem um corinho. Quem pode livrar como o Senhor? Vem aqui. Eu vou cantar o hino. Quem pode livrar como o Senhor? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem pode livrar como o Senhor? A ver se eu encontro aqui. É no YouTube. YouTube. Vai sim. Eu quero... Onde é o Google aqui? Não. Fala aqui com o Google e diga assim: ô Google, quem pode livrar como Senhor? Música. Vamos lá, vamos cantar esse hino e eu termino orando e louvando a Deus. Eu quero que você, por favor, compartilhe essa mensagem. Compartilhe essa mensagem. Quem pode livrar como o Encontrou? Senhor? Uhum. Vamos lá. Só que é cantado. Vamos cantar, vamos lá. Canta conosco. Jesus é bom.
pode livrar com o Senhor. Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quantos meus inimigos se levantaram contra mim. Aleluia! Que o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Oh glória, oh glória, oh glória a Jesus! Coisa boa! Pode livrar como o Senhor. Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Lembra aí, Gideão, desse louvor, Gideão? Ele é poderoso para me guardar. Gideão Lopes, lembra? Para os meus inimigos. Oh, glória! Se levantaram contra mim. Se levantaram contra mim. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Oh glória! Oh, glória a Jesus. Ai que andou, que ai derramaçou, que ai. Oh, glória. Seja exaltado o nome do Rei, do Senhor, dos Senhores, de Jesus, o nosso Salvador. Oh, grande Deus. Aleluia. Para sempre seja louvado, Senhor. Aleluia. Um abraço, pastor Samuel Silva. Olha, meus Pai do irmãos, Senhor para os irmãos. nós vamos orar, Maria vai orar, finalizando, eu vou dar a bênção apostólica. E vamos orar pelas autoridades, vamos orar pelos governos estaduais, os governos municipais, os prefeitos. Vamos orar para que Oh, essa glória a crise passe. Jesus. Todo mundo receba de Deus orientações e a gente seja guiado pelo Senhor e a gente vença isso. Ok? Amém. A Igreja Assembleia de Deus de Juazeiro esteja em jejum todo esse mês, de acordo com a sua condição, sua realidade, orando a Deus pela paz da nossa pátria, da nossa cidade, do nosso estado. Orando pelos doentes, para que Deus os cure. Orando para que minimize a questão dos óbitos. Mas que a gente tenha a liberdade de também dar a nossa cooperação, abençoando os aflitos, os afligidos, os que estão sobrecarregados, perturbados, com a alma perturbada. Eu não tenho problema de fazer isso, de visitar aí. Eu sou pastor, eu fui chamado para isso. Ok? Vamos lá. Ora aí, irmã Maria. Ore juntamente comigo, estenda suas mãos e esteja abençoando vidas nesse momento que você pode mentalizar essas vidas que estão precisando de oração, de serem abençoadas. Oh, Jesus. Soberano e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, por esses momentos
de adoração, Oh, glória! aqui na tua presença, meu Oh, Rei da glória. glória! Neste momento, Senhor, queremos estender as nossas Oh, mãos, glória! meu Deus, e abençoar, meu Pai, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando Oh, por grandes glória! lutas, aqueles que estão oprimidos, Aleluia! Senhor, cativos de Satanás. Meu Pai, Pai, nesta que hora, em nome abençoa. de Jesus, Minha Senhor, em nome de graça, Jesus, cantarei a queremos, tua meu Deus, terra. abençoar a nossa nação, meu Pai. Deus de poder e de misericórdia, que as tuas mãos também estejam estendidas, Oh, Senhor, glória. sobre o nosso povo, sobre a tua igreja, meu Pai, sobre este mundo, Senhor, que está em grande conflito, em grande agonia. Aleluia! Meu Deus, sem paz e sem salvação. Meu Rei da glória, em nome de Jesus, nós queremos abençoar essas vidas, meu Pai, para a glória do teu nome, para o louvor Deus do teu nome, eterno. para que o teu nome seja conhecido, para que os teus prodígios e maravilhas Aleluia. sejam conhecidos neste Usa mundo. as mãos, Meu Senhor, Deus, dos para que as pregadores. vidas, Senhor, Usa as nossas entendam, mãos. meu Pai, Haja que não há milagres, maior Deus contundentes, maior do que tu, Senhor. libertações, Não há maior curas, Deus do que contundentes. tu, Senhor. Para Só a tua tu glória. pode todos. Tem todo o Aleluia. poder e toda a glória, Senhor, e pode socorrer Usa minhas aqueles mãos. que estão aflitos. Assim, Senhor, unge as nossas mãos, meu Pai, Oh, glória. para curar, meu Senhor, para libertar, meu Deus, Oh, vidas. glória! Ó Pai querido e santo, e assim abençoa o teu povo. Nós abençoamos Glória. o teu povo, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amém. E a paz do Senhor para todos. Amém. Meus irmãos, Maria Eduarda, aí, nossa irmã Maria Eduarda, né, bom, presbítero Max Frank, Marli. Maria Eduarda, crente pentecostal, viu? Pequena Maria Eduarda. Pequena Maria Eduarda, mas gigante na fé. Achei que ela tem coragem. Olha, domingo a gente vai estar inaugurando aqui a nova lição, a igreja eleita. A igreja eleita! Glória a Deus. Redimida pelo sangue, selada com o Espírito Santo da promessa. Domingo, Glória. primeira aula aqui. Conto com você conosco. Tá Amém. bom? Esteja conosco em nome de Jesus. Vamos dar as bênçãos apostólicas. Maria já orou. Deus abençoe. Viu? Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Quando eu terminar aqui, é o meu assistente que vai Lucas. publicar. E logo em seguida eu vou replicar essa live para o meu canal no YouTube. Eu preciso de 1000 seguidores lá para eu fazer uma live já direto pelo YouTube. Então, já entendeu, né? Me ajuda aí. Quero pregar. Você, se gostou da mensagem, dá o like, né? Curta, dá um like. Se inscreva no canal. E ative o sininho para que as nossas notificações cheguem até você. Tudo de graça, paga nada, né? O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus em todo lugar, hoje e sempre, todos digam amém. Amém. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Boa noite. A paz do Senhor.